Boa noite, galera. Aqui é Ney Mendes, do canal NM Futebol, e vamos trazer novidades dos quatro grandes do Rio, com jogos e novidades de contratação, de renovação, enfim, tudo sobre os quatro grandes do Rio do futebol, né? Então vamos falar aqui para vocês, começar falando do Vasco. Vasco se despediu da Flórida, dos amistosos da Flórida, com uma vitória maiúscula de 3-0 sobre o Inter de Miami, time do David Beckham. Os gols do Vasco foram de Nenê, Alex Teixeira e Figueiredo. 3-0 Vasco. O time agora voltará ao Rio de Janeiro, está voltando agora para o Rio de Janeiro, para iniciar a preparação para o Carioca. Tá? O Vasco deve desembarcar no Rio amanhã, ou hoje na madrugada, e terça-feira o time se apresenta no CT para iniciar os treinamentos. Tá? Vasco tenta seduzir o meio atacante Matheus Pereira, do Al Hilal, de 26 anos. O clube Cruz Maltino entrou forte na disputa contra Palmeiras, Corinthians, Botafogo e Flamengo pelo jogador. O Vasco oferecerá salário de 1 milhão por empréstimo do jogador. Vai ser o maior salário do Vasco se o jogador aceitar. Só que tem um porém, né, galera? O jogador ganha lá na Arábia 3 milhões por mês. Então, ele vai ter que reduzir em 2 milhões o seu salário para poder jogar no Brasil. De Luca, volante do Vasco contratado ao Bahia, teve uma lesão no joelho no treino no dia 9 de janeiro. E não tem prazo para estrear para o Vasco. A lesão é mais séria do que a gente imaginar. Vasco deve ir ao mercado em busca de um novo volante, né, para suprir aí a ausência do De Luca. Emerson Urso, ponta direita do Audax, foi sondado por Vasco e por Botafogo também. O jogador tem 21 anos, gente. Vasco homenageou o Orlando Lelé, lateral direito do Vasco, que completou 74 anos nesse domingo. Eu cheguei a pegar o Orlando Lelé, era um cabeludão de bigode, batia como uma nega do leite, batia muito o Orlando, mas ele tinha uma raça indiscutível. E parabéns aí ao Vasco, é uma recordação boa. Orlando Lelé fez parte da história do Vasco, principalmente do Vasco dos anos 75 a 80, foi a época que eu peguei o Orlando jogando, e era um jogador que tinha muita raça o Orlando Lelé. O Vasco viajou hoje à tarde para o Rio e o time se reapresenta na terça-feira, galera. Então o Vasco vai começar a usar o seu time titular no Carioca, né? Agora eu acredito que o Vasco melhore. Não porque a garotada não tenha valor, a garotada tem valor. Mas é outro campeonato, você, garoto, jogar contra jogadores experientes. É outra pedida, né, galera? Aí o jogador tem que ir aos poucos, não jogar assim de primeira. Mas é o que o Vasco tinha e a garotada não foi mal, não. Foram 2 jogos e 2 empates. Vamos falar agora do Botafogo, gente. Botafogo adotou a cautela nas contratações. Espera com cautela a janela europeia abrir. O Botafogo não irá abrir os cofres agora em janeiro. O clube buscará o mercado no início de fevereiro. Tá? O sonho de ter Matheus Pereira, meia de 26 anos do Al Hilal, chegou ao fim, galera. O meia está fechando com o Al Wanda, dos Emirados Árabes, por 4 meses de contrato. A gente sabe que o salário do jogador é alto, é 3 milhões de reais por mês lá, e aqui no Brasil ele não vai ter esse salário de jeito nenhum. O novo alvo do Fogão agora é Matias Rojas, do Racing da Argentina. Facundo Pelistri, atacante do Manchester United da Inglaterra, que já recebeu proposta de Botafogo e também disputado por outras equipes, principalmente Flamengo. O principal obstáculo do Botafogo é o desejo do atleta e do empresário dele de continuar na Europa. Tá? O Botafogo fez sondagem por Emerson Urso, jogador de 21 anos do Audax. Não só o Botafogo, mas como o Vasco também. Então o jogador está agradando aí nesse início do campeonato e está sendo pretendido por alguns clubes, né? Vamos falar agora do Flamengo, galera. Pedro, os 2 gols de ontem, na vitória do Flamengo por 5-0 sobre o Nova Iguaçu,
chegou na terceira posição como um dos maiores artilheiros do século do Flamengo, do século XXI do Flamengo, com 73 gols. E ficou empatado com Renato Abreu. Ele está atrás do Gabigol, que tem 136 gols, e do Bruno Henrique, que tem 79. Tá? Então, Pedro batendo recordes aí, batendo metas aí. Torcida do Flamengo nas redes sociais pede a contratação de Arthur, de 25 anos, ponta direita do Red Bull Bragantino. O jogador vale 10 milhões de euros, cerca de 50 milhões de reais. E a torcida pede a sua contratação. Matheus França, de 18 anos, galera, vem recebendo propostas da Europa. Mas o Flamengo, através de Marcos Braz, disse que ele no momento não está à venda. Marcos Braz quer aumentar o valor do jogador, né? Ele não quer vender por qualquer coisa. Diferentemente de outras equipes aí. Ramon, lateral esquerdo do Flamengo, é o novo reforço do Olympiacos da Grécia. O jogador tem 21 anos e foi vendido por 1,5 milhões de euros, cerca de 8 milhões de reais. E o Olympiacos comprou 70% do jogador. Pedro, Gabigol e Mateuzinho foram os destaques na goleada do Flamengo de 5-0 sobre Nova Iguaçu. O lateral direito jogou muito bem, fez bastante assistências para os atacantes, e os dois atacantes, cada um fez 2 gols, né, gente? Gabigol passou o Tita e se torna o 11º maior artilheiro da história do Flamengo, com 136 gols. Então, tanto o Gabigol como o Pedro batendo metas. O Pedro chegando a terceiro no século XXI e o Gabigol chegando a 11º na história do Flamengo, galera. A história do Flamengo tem muita gente boa aí, muito artilheiro bom aí. Um deles é o Zico, né? Vamos falar agora do Fluminense, galera. Vamos falar do Flusão. O Fluminense jogou hoje lá em Cariacica, no Espírito Santo, contra o Madureira, e conseguiu uma vitória magra de 1-0. O Madureira é um time que se porta muito bem na defesa, é um time que marca muito, se fecha e tenta atacar nos contra-ataques. E o Fluminense teve muita dificuldade. O Fluminense é um time que toca a bola, teve muito toque de bola, mandou no jogo, teve mais posse de bola, criou mais, teve mais chances de fazer gols, mas levou alguns sustos também do Madureira, né? O Fluminense perdeu muito gol. O Arias mais uma vez foi o melhor em campo. É um jogador que dá muitas assistências, é um jogador que incomoda demais as defesas adversárias. Olha, ele está na ponta direita, olha, ele está na ponta esquerda, olha, ele entra pelo meio, enfim. Inclusive ele fez o gol da vitória. Um bate-rebate, chutaram, o Martinelli cabeceou, a bola bateu na trave e sobrou para o Arias empurrar para o fundo de gol. Fluminense 1, Madureira 0. Um bom jogo do Arias, um excelente jogo do Giovani, é um garoto que está subindo de produção jogo a jogo. Ele foi escalado de início e não sentiu o peso da camisa, jogou com desenvoltura, fez toques de bola refinados, lançou, tocou, chutou, enfim, o Giovani fez uma excelente partida, ainda ajudou na marcação. O outro que eu achei que jogou muito bem foi o Calegari, jogou improvisado na lateral esquerda, mas o Calegari jogou com muita raça, fez desarmes importantes na defesa, foi ao ataque, fez um cruzamento de perna direita que quase foi gol do Fluminense. Enfim, eu gostei do Calegari hoje, está se soltando mais e de repente vai ser uma dor de cabeça aí para o Diniz entre o Calegari e o Kema. Calegari subindo muito em produção, pelo menos na minha ótica, né? Galera, por hoje é só. Peço a galera que ainda não é inscrita que se inscreva no canal, não paga nada, é só clicar, galera, e vocês já estarão ajudando muito o canal. Peço também que deixem um like, tá? Se vocês gostarem do vídeo, e que compartilhem com o máximo de amigos e tricolores possíveis. Tricolores, flamenguistas, vascaínos e botafoguenses. Tá? Aqui a gente fala dos 4 times, então eu peço para a torcida dos 4 times cada vez mais divulgarem o canal. Tá bom? Um abraço a todos, uma boa noite e amanhã tem novo vídeo aqui no canal para vocês.